Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires e eu sou psicanalista. Pessoal, passando aqui para responder essa caixinha de perguntas, tá? Bem, por que a vítima ela volta para o seu abusador, tá? Gente, partindo do princípio em que quando o narcisista se relaciona com alguém, geralmente essa pessoa é uma pessoa muito carente, né? Ela é uma pessoa empata, essa vítima, é uma pessoa que gosta de ajudar pessoas, tá? É uma pessoa sensível, é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, tá? Então, o narcisista ou a narcisista, quando eu estiver falando de narcisistas, né, eu também me refiro a mulheres, não somente aos homens, tá? Então, quando o narcisista ele se relaciona com essas pessoas, eles estudam essas pessoas, né? Eles passam a conhecer todas as características dessas pessoas, se ela é carente, se ela vive sozinha, tá? Se ela é uma pessoa que gosta de ajudar as outras, se ela é uma pessoa cheia de traumas, né? Porque geralmente essas pessoas que não têm um autoconhecimento são pessoas que passam a querer salvar outras pessoas, né? Gostam de ajudar outras pessoas. E o narcisista, ele sabe identificar isso. Então, ele se aproveita de todos esses elementos dessa vítima para poder induzir essa vítima a se apaixonar por ele, a se tornar dependente dele, para que ele haja com todos os abusos que ele puder agir, tá? Então, no começo do relacionamento com esse narcisista ou com essa narcisista, se for um relacionamento afetivo, tá? Ele vai no início fazer aquela chuva de amor, né? Aquele love bomb com essa vítima. Então, ele vai até superar todas as expectativas dessa vítima, certo? Inclusive, ele vai se mostrar o salvador dessa pessoa, dessa vítima. Então, essa vítima vai pensar que esse narcisista ou que essa narcisista são os príncipes encantados dela ou as princesas encantadas deles, tá, gente? Então, o que acontece? Essa pessoa vai se entregar completamente emocionalmente para esse abusador, tá? E aí, com o passar do tempo, ele vai começando a se mostrar quem é. E como ele age de manipulação, ele vai sempre se colocar no lugar de vítima e colocar a vítima no lugar de culpada. E ela tentando sempre ajeitar essa relação, né? Sempre tentando arrumar essa relação, se sentindo culpada, achando que ela que é errada, a vítima. Então, ela vai sempre de uma forma constante e de uma forma exaustiva tentar consertar essa relação como se ela fosse culpada, ela se sentindo culpada dos erros desse narcisista, né? Esse é um dos motivos dos quais ela também acaba que voltando para essa vítima, tentando consertar essa relação. Afinal de contas, tentando consertar as outras relações do passado dela, porque ela provavelmente veio de uma dinâmica narcisista, tá certo? E aí, o que acontece nesse processo, tá, gente? Acaba que acontecendo, gente, a nível biológico, uma adicção, tá? Essa pessoa acaba que se viciando nesse narcisista ou nessa narcisista, tá? Então, devido a esse processo que ele causa, o que ela causa na vítima, essa vítima acaba que se tornando completamente dependente desse abusador, como se fosse uma droga. E isso acontece de uma forma química no corpo da vítima, tá? E ele também começa a fazer aquele processo de reforço intermitente com essa vítima, né? Ela sempre em busca de tentando consertar essa relação, ele a deixando cada vez mais dependente e apaixonada por ele ou por ela. E aí ele vai diminuindo esse love bomb, ele vai se mostrando quem na realidade ele é, tá?
E aí ele vai se distanciando emocionalmente, né? Emocionalmente dessa relação. Não que ele sinta, não que ele tenha emoções ou sinta sentimentos por essa pessoa. O que é que ele faz? Ele faz um espelhamento, né? Ele se espelha em pessoas empáticas, em pessoas que possuem sentimentos para agir com essa vítima, certo? Então ele vai se mostrando na realidade quem ele é. Ele vai se distanciando dessa vítima emocionalmente. E ela, sempre em busca daquele primeiro momento do love bomb, né? Ela vai se entregando cada vez mais e vai se destruindo cada vez mais, ele destruindo o ego dessa vítima, e ela automaticamente começa o processo também de autodestruição, tá? O que é a droga? É um processo de autodestruição, tá? Então, ele começa a fazer também o reforço intermitente, né? Ele começa a dar migalhas para essa pessoa. E quando ele passa a dar migalhas para essa pessoa acha, a vítima acha, agora eu consegui, né, fazer com que ele volte, né, emocionalmente para essa relação. E ela, o que é que ele faz com ela nesse processo? Ela acaba aqui correndo atrás dessas migalhas, né, desse reforço intermitente de uma maneira tão exaustiva que ela acaba não conseguindo se sair da relação. E esse processo é um processo tão, como é que eu posso dizer? É um processo tão dependente, é um processo tão forte que acontece de forma biológica na pessoa, que ela precisa de uma reabilitação realmente, através da terapia, através do conhecimento, e é também através da vontade dela, da vontade própria de se sair desse relacionamento, que não é fácil, pessoal. Não é nada fácil se sair de um relacionamento desse. Então ela precisa de um processo longo, não é um processo rápido, é um processo longo para que ela consiga se sair desse relacionamento, porque ela passa a ter abstinência, né? Igual como se a pessoa estivesse usando drogas, gente, tá? Então ela passa por aquele período de abstinência, e nesse período é que é um período perigoso, porque ela pode chegar a tentar tirar a própria vida, tá, gente? E também acontece muito a síndrome de Estocolmo, né? Quando a vítima já está altamente enredada naquele relacionamento e ela acaba aqui se afeiçoando ao abusador, em que muitas pessoas acabam que casando com esses abusadores e aceitando os abusos para o resto da vida dela. E é isso, gente. Espero ter respondido vocês.